Tinha uma filosofia de vida e acreditava nas pessoas e queria imprimir no coração das pessoas a força que ele tinha, a certeza que ele tinha, a coragem que ele tinha, e ele perdeu a sua vida lutando pelo povo que ele acreditava. Nós nunca vamos ser livres para prosseguir sem nenhuma resistência. Nós, como povo de Deus, nunca vamos conseguir seguir o nosso caminho sem que exista alguém na nossa frente tentando nos parar. E a revelação que o Espírito Santo colocou no meu coração como líder dessa geração, da juventude, e uma voz que é ouvida pelas pessoas, pelos jovens e pela grande multidão nesse país, é que nós temos espíritos que estão realmente muito interessados em destruir os nossos jovens. Espírito de prostituição, pornografia, espírito de apelita, cachaça. Hoje de manhã, hoje nem sei mais, perdi a noção dos dias. Mas eu vi um menino chapado, lá em Juiz de Fora, foi ontem, né? Foi hoje, de manhã. Ele estava tão bêbado que ele dava sinal pro táxi não parava, ele chutava o táxi. Mas só que o táxi estava andando, então quando ele passava o pé assim, ó, o táxi já saía. E ele com o olho assim, ó, eu falei, essa desgraça vai morrer. Deus me livre. São muitos espíritos que têm tentado nos roubar da presença de Deus, e o jovem é um alvo fácil, porque a carne do jovem quer ferver. E o mundo está aí, a panela está, o fogo está aceso, a panela está no fogo, a água está lá, e a água ferve fácil. O jovem está tudo certo. O jovem quer fogo. E o espírito, para mim, o pior espírito que atua hoje é o espírito da religiosidade. O que é o espírito da religiosidade? É o espírito que te proíbe, que diz, você não pode. O que é ser crente? Não pode fumar, não pode beber, não pode não pode. E aí você pega uma tabela e uma regra, cola na sua geladeira, e através daquilo você vive a sua vida cristã. Eu queria dizer para você que ser cheio do Espírito Santo é passar o limite da religiosidade e viver os limites do Espírito Santo de Deus. Quem decide o que você pode fazer e o que você não pode fazer é o Espírito Santo. Quem diz que roupa você vai vestir ou não é o Espírito Santo de Deus. Não existe uma regra. Jesus Cristo chega no sábado, no templo, e um homem com as mãos ressequidas. A Bíblia diz que esse homem tinha uma das mãos ressequidas, ele não podia movimentar sua mão, a mão estava mirrada. E os fariseus, sabe quem são os fariseus? Eles estão em toda parte. Aqui tem. Eles ficam aí escondidinho, mais para trás, ou às vezes mais na frente, com a mão no bolso, só no cocó. Filmando o mistério para ver o que vai dar. Às vezes ele está ali passando e fala assim, e ó, me orar. Só foi o pessoal da Renascer, porque o outro não foi. Ele está aí. Escuta, eu falo, viu? Não tenho medo de ninguém. Aleluia! Então lá vai. Lá vai. Jesus estava lá. Existia uma regra que no sábado não podia fazer milagre. No sábado não podia fazer nada, porque o sábado era o dia do Senhor. Aleluia. E aquele homem estava ali, com as mãos mirradas. Jesus tinha fama de curador, porque ele chegava e botava a enfermidade para correr na tora. E de repente Jesus entra e os fariseus já juntam. Vamos ver o que ele vai fazer, porque se ele fizer a gente vai julgar. E Jesus já olha para a mão daquele homem. E vou mostrar para você a diferença do coração do cara religioso e a diferença do coração cheio do Espírito Santo. O religioso preserva a regra. O homem cheio do Espírito Santo preserva os desejos do Espírito Santo em relação a ele e às outras pessoas. Jesus disse, estende a sua mão. O homem estendeu e o quê? Foi curado. Naquele dia, eles queriam acabar com a vida de Jesus, porque Jesus tinha feito o bem para alguém. E para um fariseu, se fazer o bem para alguém estiver fora da regra, que morra. Se uma marcha para Jesus
é a reunião do povo de Deus, marchando em direção de um propósito, de um só povo. Mas aquilo ofende a regra do cara, ele boicota. Porque o coração dele não é o reino, o coração dele é ele. E quando a trombeta tocar, eu peço a Jesus que me dê só 2 minutos olhando para a cara dele. Porque pessoas vão morrer, porque líderes que poderiam ser cheios de Deus e promoverem o Espírito Santo se preocupam com as suas bandeiras, com as suas regras, com o seu estilo, com o seu tom de voz e com a maneira com que ele prega e quer ovelhas para si. As ovelhas não são dos pastores, os pastores cuidam das ovelhas, as ovelhas são do pastor, o único, todo-poderoso, Jesus Cristo, que entregou a sua vida para morrer, o resgate por elas. Nós não somos propriedade da nossa igreja, nós somos propriedade do sangue de Jesus que nos comprou. Diga amém. Diga amém. Nunca permita que o espírito de religiosidade te impeça de viver o que Deus tem para você. Davi trouxe a presença de Deus, a arca. Eu estive lá na casa de Obed-Edom com o apóstolo Estevão, eu fui lá. E na hora de dar a oferta lá, ele falou, pega uma oferta aí dele. Muitas pessoas eu via pegando as moedinhas, o que tinha no troco, o que tinha sobrado do almoço, jogando. Eu falei, peraí, aqui é a casa de Obed-Edom? Ele disse, é. Eu falei, aceita cartão aí. Ele falou, aceita. Eu falei, então aqui, passe. Mas passe quente. Não era regra, mas era fé. Não era religião, mas era o coração que entendia a palavra e sabia o que era a casa de Obed-Edom, onde a arca ficou. E a bênção foi tão grande que a informação chegou lá no rei Davi e falou o seguinte: a casa de Obed-Edom está tão abençoada, o pau está quebrando lá, é muita bênção. Davi falou, então traz a arca para cá. A Bíblia diz que Davi, junto com seus homens, pegou a arca e eles foram levando a arca em direção a Jerusalém. E quando eles entraram com a arca lá, a Bíblia diz que Davi dançou em Sião a entrada com todas as suas forças. Davi dançava com todas as suas forças. Davi dançava com todas as suas forças. Talvez para um rei, a regra seria entrar com a coroa, a presença de Deus entrando, o povo sentindo o Espírito Santo. Mas o rei, o Todo-Poderoso, teria que entrar com o seu... Eu não sei como é que o rei anda com bastão, né? É certo, nem sei o que rei faz, porque eu não sou rei. E o rei estava lá. Talvez o rei, religiosamente, ele tinha que entrar ali, ó. Música botando. E alguém segurando o manto dele. Davi falou aqui. O que, meu irmão? É a presença de Deus que está entrando. Pegou aquela roupa de rei, ele tirou. E falou, o meu rei é a presença do Espírito Santo que está entrando na minha cidade. Tirou a roupa de rei, jogou para lá e foi dançando. Já dançou com todas as suas forças? Dançou nada. Dançar com todas as forças é dançar. Igual eu vi uma menina no carnaval de Salvador uma vez, dançar e sentar e não conseguir levantar. E eu já dancei com todas as minhas forças. Não dá para levantar o braço para tocar a camisa. Davi, naquele momento estava dizendo assim, eu não sigo a regra do homem. O rei não pode fazer, mas eu posso fazer, porque o meu rei é muito maior que eu. E eu entendo o que é a presença de Deus. Se Deus colocar no seu coração para sambar em santidade, sambe. Se Deus mandar você orar por alguém no meio da rua, ore. Se Deus mandar você repreender, levantar a mão, repreenda. Se Deus colocar um desejo no seu coração, vá. Não tenha medo. Não seja covarde. Não fique preso à regra. Seja apostólico de verdade. Como o apóstolo Paulo, que saía pregando de casa em casa. Que não tinha vergonha do Evangelho. E dizer, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Amém? Estamos vivendo um tempo onde as pessoas do mundo, já está acontecendo isso na música, e nós somos instrumento disso na terra. Eu sou um instrumento disso na terra, tenho orgulho de dizer. Mas está chegando um tempo em que nós vamos deixar de ter no nosso coração, lá no fundo, o desejo de sermos do mundo, o desejo de seguirmos o mundo, o desejo de copiarmos os projetos do mundo, e vamos ser copiados por eles. Simplesmente porque nós vamos ter coragem de viver o que a palavra diz. Nós temos a mente de Cristo. As melhores ideias, os melhores projetos, as melhores coisas, Deus entregou para nós. E nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso e deixarmos de ser covardes. Amém? Amém? Deus colocou algo no meu coração, mas eu recebi uma palavra. A irmã chegou para mim e falou assim, ó, não, eu sinto que Deus mandou te falar que agora você esperar. Você não pode desprezar a profecia, mas a Bíblia manda julgar.
Você busca Deus? Busca. Você lê a Bíblia? Lê. Você jejua? Jejua. O Espírito Santo está com você? Tá. Está sentindo desejo de fazer? Tô. Faz prova de Deus? Fez. Deus confirmou? Confirmou. Vai para cima. O diabo vai tentar te parar, né? Ele vai chegar para você e vai falar que é Deus e vai mandar você parar. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E quando eu digo sejam cheios do Espírito Santo, eu estou querendo dizer que a unção do Espírito Santo seja tão forte dentro de você, que você tenha certeza de quando o seu pai está te chamando e quando outra pessoa está dizendo. Meu filho está dentro da minha casa é grande. E quando eu falo, Miguel, ele responde de longe, o que, papai? Ele nunca disse o que, mamãe, nem o que, titio, nem o que, Gil, nem o que, vovó, nem o que, vovô, nem o que, titio. Que a voz do pai está dentro do filho. E dentro do filho corre o sangue do pai. E o coração do filho bate no mesmo ritmo que bate o coração do pai. Porque o coração do filho foi formado do coração do pai. Amém? Amém? Diga para o seu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele, seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele, seja cheio do Espírito Santo. Nunca deixe ninguém te entristecer. Nunca deixe ninguém dizer que você é feio, que a sua testa é grande. Minha testa é grande, eu virei moda, e aí? Vai falar o quê? Porque quem faz a moda é Deus. E quem criou isso aqui foi Deus com propósito. O Deus que chama de distância as coisas que não existem. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. De modo que, se alguma coisa não é, Deus faz com que ela seja, para que a bênção alcance a sua vida. Levanta a sua mão e diga, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga, eu sou a geração